dívidas que estão em bola de neve, você tem que ir pro tudo ou nada. Se você está com aquela dívida bola de neve, está pagando o mínimo do cartão de crédito, você fica usando cheque especial direto, você vai pro tudo ou nada. Ou você quita tudo de uma vez, ou você não quita nada e deixa lá a bola rolando, porque se você quitar não, mas pagar ali o mínimo, é como se você estivesse aceitando aquele acordo lá que o banco aqueles juros, né, que o banco está cobrando. Agora existe uma resolução do Banco Central, que é a resolução 2682, que ela rege a questão do provisionamento. Os bancos, eles têm que provisionar, eles têm que guardar um dinheiro equivalente ao valor da dívida do devedor lá. Então, por exemplo, se uma pessoa está devendo 10 mil reais para o banco, o que o banco tem que fazer? O banco ele tem que garantir para o Banco Central que, se essa pessoa não pagar essa dívida, o banco não vai quebrar. Ele tem caixa para cobrir esse buraco. E aí entra a questão dessa resolução aqui, que é o provisionamento. Quanto que o banco tem que guardar para provar que ele é sólido? Ele tem que provar para o Banco Central. E o Banco Central está sempre de olho, sempre fiscalizando. Se o cara está em dia, o banco não tem que pagar nada, ou não tem que ter caixa nenhum, não tem que provisionar nada. Agora, existem os níveis de risco, que é o nível A, nível B, C, D e tal, vai até, acho que tem mais de H aqui, é até o H mesmo. Vai até o nível H aqui, que é essa classificação de risco. E olha só, assim, aqui, ó, a classificação da operação no nível de risco correspondente é de responsabilidade da instituição detentora do crédito e deve ser efetuada com base e tal, beleza. Isso significa o quê? É o banco que tem que guardar essa grana aqui. Não é o devedor, né, que tem que provar nada para o Banco Central. E aqui embaixo tem falando como se classifica esses níveis. Então, se o cara, por exemplo, está em atraso de 15 a 30 dias com o banco, o cara é um cliente risco nível B. No mínimo, né? Isso, no nível B. Agora, à medida que vai passando os dias, né, de 31 a 60 dias de atraso, o cara é risco C. Daqui a pouco eu vou falar o que é B, o que é C, tá? Tem lá embaixo dessa resolução. Aí, se o cara atrasar 180 dias, ou seja, 6 meses, até 6 meses ele é nível G. Agora, se um atraso for superior a 180 dias, ou seja, o cara já deixou de pagar tem 6 meses, já deixou de pagar o banco ali, o que o banco tem que provar para o Banco Central? Quanto que o banco tem que guardar de provisionamento, né? Para caso esse cara não pague essa dívida, quanto que ele tem que guardar de dinheiro? A gente vai descobrir agora, ó. Tá aqui, ó. Nível H, ó, aqui embaixo, tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui. Tá vendo aqui? Risco nível H, 100% sobre o valor das operações classificadas. É isso que o banco tem que guardar. Então, se o cara está devendo 10 mil reais para o banco e passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, 4 meses, passou 5 meses, 6, passou de 6 meses, o banco ele tem que provisionar, ele tem que abrir mão do dinheiro do caixa dele, né, para poder provar para o Banco Central que se aquele cara não pagar, o banco não vai quebrar. Porque imagina, um monte de gente devendo, se um monte de gente ficar devendo o banco e o banco não tiver dinheiro guardado para arcar com esse buraco, ele quebra, né, ele simplesmente vai quebrar. E aí ele faz isso, né, ele provisiona esse valor. Só que o banco ele não quer ficar provisionando valor, porque enquanto ele tem esse caixa guardado, ele não pode fazer nada, ele não pode investir, ele não pode pegar esse dinheiro e dar de crédito para outra pessoa, porque vai que essa outra pessoa também não paga, né? Então é um dinheiro inútil ali para o banco, um dinheiro que ele está perdendo. E aí, quando chega nesse momento, os bancos eles querem ao máximo negociar essa dívida, nem que você pague 3 mil reais para ele. Porque quando você paga 3 mil reais para ele e negocia essa dívida, né, você fala, não tenho 10 mil não, mas eu tenho 3 mil reais, quita essa dívida por 3 mil reais e você já está há mais de 6 meses, né, sem pagar para o banco vai falar, é claro que eu quero, você me dá 3 mil, eu libero esses 10 mil do caixa que eu estou provisionando e ainda vou ter 3 mil teu. Então, claro que o banco quer isso. Agora, multiplica isso por milhões de brasileiros devendo.
o quanto que o banco está perdendo aí de provisionamento, né, de que ele tem que provisionar. Agora, o banco não é burro, né? O banco ele tem as jogadas dele. Por isso que ele oferece cheque especial, por isso que ele oferece cartão de crédito, por isso que quem é um bom pagador, né, que paga parcela mínima, é um bom cliente, porque enquanto o cara está pagando parcela mínima, o banco não tem que provisionar dinheiro nenhum. O cara está em dia. Né? Mesmo que está pagando parcela mínima, mas está em dia. Por quê? Porque aquela parcela mínima, na verdade, foi um refinanciamento da dívida dele, então, da dívida do cara, né? Então o cara está em dia, está tranquilo. Então o que acontece? O tudo ou nada é justamente isso. Se você passar muito tempo sem pagar o banco vai ter interesse em negociar com você. Agora, enquanto você quiser negociar com ele sendo aquele bom pagador do tipo, poxa banco, todo mês eu pago as contas, mesmo que o mínimo, mas eu estou pagando, o banco não quer negociar com você, ele quer que você continue pagando mesmo, porque você está pagando juros e ele não está perdendo nada com isso, ele só está ganhando. Então fica ligado para isso, tá? O que você vai ter que fazer para renegociar uma dívida? Primeiro, você vai ter que verificar. Verificar o quê? Você vai verificar o seu valor total da dívida, tudo aquilo que a gente fez lá no módulo de ontem, na aula de ontem, né, de separar as dívidas que estão em dia, as que estão tão atrasadas, mas você está pagando, as dívidas que estão na bola de neve, você vai verificar o valor total, vai verificar com o banco o valor para quitação de hoje e vai ver uma possibilidade de renegociação, mesmo que você esteja pagando em dia ali. Para quê? Para reduzir o valor total, você pode buscar uma portabilidade, você pode buscar com o próprio banco também, né, essa questão de redução de valor, você pode buscar uma portabilidade, que foi o que eu falei agora aqui em cima, e aí você pode pedir para tirar encargos, caso você pague à vista, né, caso você já consiga juntar uma grana aí e pagar à vista. Se não conseguir, aí você vai por tudo ou nada, aí vai por outros meios. Agora atenção, tudo ou nada, ele é só se você... ele não serve para as dívidas que estão em dia, tá? Que você está pagando em dia, continua pagando em dia. São aquelas que são impagáveis mesmo, você está sofrendo aí à toa, né? Porque não tem esse conhecimento daquela provisão lá do banco, aquela resolução do Banco Central. O importante, converse pessoalmente, tá? Com o gerente do banco. Negociações feitas por telefone, elas seguem um padrão. Então vai ser bem mais desafiador você conseguir renegociar uma dívida por telefone do que pessoalmente. Diga que está tendo acompanhamento profissional para organizar as finanças, e isso dá mais credibilidade para o gerente, para que ele entenda que você quer colocar em ordem, você não quer passar a perna e tal. Ele vai te passar uma proposta, não aceite essa primeira proposta, simplesmente diga que vai analisar e vai responder em breve. E aí você só pode fechar um acordo, né, depois que você analisar, só feche um acordo se você puder honrar com esse acordo. Ou seja, se couber lá no teu mapa de orientação financeira, você vai colocar lá no teu planejamento ali de gastos essenciais, que ali todo mês vai sair aquele valor lá. E se couber, e você vê no mapa de orientação financeira, você vê o seu ano todinho planejado, se couber, beleza, se não couber, busque uma proposta melhor. O que você pode fazer no seu mapa de orientação financeira? Você pode aumentar sua renda, isso a gente vai falar hoje. Você pode reduzir despesas, isso a gente falou ontem. Você pode vender bens, isso a gente falou ontem também. Pedir para aumentar, ou você pode aumentar prazos dos seus objetivos. Por exemplo, se você quer comprar um celular novo daqui a 3 meses e você colocou um certo dinheiro para comprar esse celular daqui a 3 meses, de repente você vai ter que reestruturar aí o teu planejamento para colocar daqui a 6 meses. Aí, consequentemente, o valor de dinheiro que você tem que juntar é menor, né? Então você vai aumentar o prazo de objetivos. Vai fazer portabilidade de dívidas, né? Trocar dívidas caras por dívidas menores. E atenção para o SET, que é o custo efetivo total, aquela coisa que eu falei, né? Você consegue diminuir a taxa. Você está pagando 2% ao mês? Vem aqui, que aqui é 1% ao mês. E aí você, opa, beleza. E a parcela, ao invés de 800, vai ficar 500. Aí tu, caraca, eu estou pagando 800 por 2% ao mês e aqui é 500, 1% ao mês, eu vou para cá, é bem melhor.
Só que aí tem que ficar ligado no custo efetivo total. Quanto tempo você vai ficar pagando isso? Talvez aquele de R$ 800 por mês, que é 2%, faltasse 12 meses para pagar. Aí esse que é R$ 500 por mês de 1%, são 24 meses. Ou seja, você dobrou o tempo de pagamento e no final das contas você aumentou o tamanho da tua dívida. Então fica ligado nisso, tá? No custo efetivo total, para não trocar uma dívida uma cara por uma mais cara ainda, né? E defina uma recompensa. Toda vez que você atingir um objetivo em relação a quitar dívidas, defina uma recompensa. Quando eu quitar essa dívida, eu vou comprar uma pizza. Quando eu quitar essa dívida, eu vou fazer um passeio com a família. Defina essa recompensa e comemore. Isso é importante. Então, se não tiver como pagar todas as dívidas, vai para o tudo ou nada, que é a aula 13. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que interromper o pagamento de juros das dívidas mais caras, que no caso são cheque especial e cartão de crédito. Vai ligar para a central de atendimento. Isso aqui já antes de negociar dívidas, tá? Você já está na bola de neve, já não conseguiu falar com o gerente e tal, e ele não teve nenhuma proposta legal. Você vai ligar para a central de atendimento e vai informar que está tentando uma negociação, mas que não conseguiu, e não vai poder pagar por enquanto não tiver um acordo que caiba no seu bolso. Você vai falar isso para o banco, para que fique registrado tudo, anota o número de protocolo, para que você não passe a impressão de que você está deixando de pagar, está sendo um caloteiro, passando a perna no banco. Você está fazendo tudo certinho, tudo dentro da lei. Dever não é crime, a não ser que seja em caso de estelionato ou em caso de pensão alimentícia. Se não for esses dois casos, você não está cometendo crime nenhum. Você está dentro da lei, amparado pelas leis. Inclusive, você pode usar essa lei ao seu favor, né? A lei do provisionamento. Vai juntando dinheiro por fora para quitar à vista. E continue se organizando e monitorando as suas contas. Isso é importantíssimo. Sobre o tudo ou nada, existem algumas coisas que eu preciso falar para você aqui para tomar cuidado, tá? O tudo ou nada não é vou deixar de pagar, não é bem assim, tá? Existe estratégia para fazer isso. Por isso que tem as mentorias aqui com os combatentes ricos, porque eu consigo orientar cada um. O pessoal me manda mensagem no WhatsApp: Diego, estou com essa situação aqui com o gerente e tal, Diego, isso aqui na justiça e tal. Eu não posso dar orientações jurídicas, só que eu conheço pessoas que podem me dar essas orientações jurídicas, eu consulto essas pessoas próximas de mim, e aí eu passo o bizu, né? Mas sempre, toda orientação que eu passo, eu falo: olha, tudo isso que eu estou passando não são orientações, eu não estou te dando uma orientação jurídica, não sou advogado, não sou formado em direito, não posso fazer isso. Então fala para ele buscar um advogado em casos mais específicos, e aí tem toda essa mentoria. Então, tudo ou nada, né? Cuidado com orientações erradas, busque sempre orientações sérias de profissionais, se envolver a área jurídica, busque um profissional de direito, se envolver a área financeira e tal. Conta comigo que eu estou aqui para te ajudar. Então esse método, ele não é para ensinar você a ser um caloteiro, e sim para salvar a sua vida. Então, as regras do jogo são essas aqui, ó. Quem usa esse método para dar uma de esperto, do tipo, vou deixar de pagar 6 meses, em 5 anos a dívida vai caducar, e aí você passa a perna, né? Só que o que acontece? Somente as pessoas honestas vão ter sucesso na vida. Se você passar a perna, o universo vai passar a perna em você. E aí isso não é castigo de Deus, isso não é nenhum castigo. Isso é simplesmente a questão daquela aula 1, né? Você é uma estação de rádio, você está emanando esse tipo de comportamento, você está vibrando nessa sintonia, né, de querer passar a perna no outro, querer dar uma despertinho. Alguém vai dar uma despertinho em cima de você e você vai falar que o mundo é injusto. Então, faça as coisas de forma séria. Se você for deixar de pagar, depois pague, tá? Honre seus compromissos. Junte dinheiro por fora e faça tudo certinho. Os passos. Não peça orientação para a gerente do banco em relação a isso. Não pergunte para ele: e aí, eu deixo de pagar ou não deixo? Por quê?
porque eles são profissionais em vender produtos do banco. Então ele vai te vender vários e vários outros produtos. Então, apenas informe o que você está fazendo. Você, fala assim, eu estou seguindo tal plano e tal, é uma orientação financeira de um profissional, e o plano é esse, enquanto não tiver acordo, eu não vou pagar. Se tiver acordo, eu pago, e eu pago X. A dívida é 10 mil, mas eu tenho 3 mil, e aí, quita? Ele vai falar, não, deixa passar mais um mês, mais 2 meses, mais 3 meses. Aí chega lá pelo 5º mês, e aí o banco já vai, pô, peraí, vamos ligar para esse cara aqui. Pô, não tenho 10 mil não, tenho 4 mil agora, quita. Aí o banco, deixa eu ver e tal, pô, o cara 5 meses sem pagar e tal, vai, 4 mil vai. É tipo isso que acontece. O tudo ou nada não vale para financiamento, tá? Por que não vale para financiamento? Porque o bem é aliado. O bem ele já é do banco. Se você financiou um carro, se você financiou uma casa, é como se o banco te emprestasse aquele carro, você está pagando para o banco, só que se você deixar de pagar, ele pega de volta. E não precisa nem ir para a justiça, não precisa nem... Não existe esse negócio do PDD e tal. Ele só pega o carro de volta, porque ele já era do banco, entendeu? Então, para financiamento não vale, tá? Outras coisas importantes aqui, ó. Por que não vale? Você assinou um contrato que se não pagar, esse é um financiamento, se não pagar, é questão de 3 meses para você perder aquele bem, um caso de financiamento. No financiamento, busque fazer portabilidade dentro do seu banco, renegociando taxas e prazos, e cuidado para não aumentar, tá? O custo efetivo total. Aquela questão, abaixa a taxa, abaixa a parcela, só que aumenta o prazo. Então, cuidado com isso. Ou então busca uma portabilidade com outro banco. Se você entrou numa situação de que não está conseguindo pagar já há 2 meses em relação a financiamento, tá? Não espera chegar pelo 3º, 4º mês, naquela esperança de que vai conseguir pagar, sendo que você sabe que não vai, que não tem condição mesmo. Nesse caso, é melhor fazer o quê? É melhor ter um prejuízo no valor total com essa dívida e ter dinheiro em caixa para se organizar do que perder o teu bem. Então, nesse caso, é melhor você passar essa dívida para alguém, você vender esse carro financiado, pegar um dinheiro ali e deixar o outro cara assumir as parcelas. Você vai perder dinheiro nesse processo, óbvio, mas você não vai perder mais dinheiro do que se você deixar o banco tomar o carro de você. O carro é do banco, na verdade, né? Ele vai pegar de volta, ele não vai tomar de você. Então, detalhe, mesmo que você perca o carro e ele vá para leilão, né? No caso, se o banco tomar de você, pegar de volta, mesmo que você perca esse carro e ele for para leilão, não significa que você está isento daquele financiamento. Porque se o teu financiamento era de 60 mil, por exemplo, e aquele carro foi leiloado e foi vendido a 40 mil, você ainda deve 20 mil para o banco, entendeu? Então, cuidado com isso, tá? Por isso que eu falo, é melhor você transferir essa dívida para alguém, vende esse carro para alguém, vende essa bucha, né? Não que o carro seja uma bucha, mas o financiamento, vende essa bucha para alguém, se organiza, tenha dinheiro em caixa, e aí recomeça a tua vida, recalcula a tua rota. E a pior coisa que você pode fazer é refinanciar sem estratégia, olhando apenas para o valor da parcela. Então, sempre cuidado com isso, tá? Custo efetivo total, quanto essa dívida vai aumentar, ou se ela vai aumentar mesmo. No caso de dívidas de empréstimo pessoal, cartão de crédito, cheque especial, elas poderão esperar se você não deu nenhum bem como garantia. Então, nesses casos aqui que você não deu nenhum bem como garantia, você pode deixar de pagar tranquilo. Você fez um empréstimo pessoal, não tem nenhum bem como garantia, né? Se você não pagar, só tem juros e pronto, eles não vão penhorar nada de você, então para de pagar, para se organizar. E se tiver numa bola de neve, né? De novo, se tiver em dia, cara, não para de pagar não, continua em dia. Busca um refinanciamento, refinanciamento não, uma portabilidade, uma diminuição aí do valor da dívida e vai guardando dinheiro por fora. Aguarde uma proposta para quitar tudo. E, se possível, guarde esse dinheiro por fora em outra conta, em outra titularidade, ou seja, em outro CNPJ. Guarda no CNPJ do teu filho, ou no CNPJ já, no CPF. Guarda no CPF do teu filho, no CPF da tua esposa, do teu irmão. Vai guardando esse dinheiro por fora para não correr risco nenhum do banco
congelar ali a tua poupança ou congelar ali um investimento teu. Porque mesmo que às vezes seja contra a lei o banco congelar, às vezes o banco faz isso, aí você tem que entrar na justiça e tal, e aí demora, é mó transtorno. Então, para evitar todo esse transtorno, né, você vai juntando dinheiro por fora. Escolhe uma conta de alguém que não tem dívida também, para não ter treta, né? E terceira regra, terceiro passo, uma dívida sempre fica uma dívida. Então, você pode pegar um empréstimo em uma fintech para pagar tudo de uma outra dívida. Ou seja, você tem uma dívida de 10 mil, e aí você pode pegar uma grana aqui para pagar essa dívida, né, que era 10 mil. Aí quando você quita à vista, de repente fica 9 mil, você paga 9 mil reais. E aí, esses 10 mil reais, essa grana que você pegou aqui, você, ao invés de pegar 10 mil, pegou 9.800, por exemplo. Aí sim, aí é jogo. Mas jamais pegue um empréstimo para pagar parcela de outra dívida. Ou seja, você tem 3 dívidas aqui, está pagando aqui, um monte de parcela aqui. E aí você está sufocado financeiramente, e aí você pega um empréstimo para pagar as parcelas dessa dívida aqui. E o que acontece? Acontece que você vai pagar essas parcelas aqui, só que você agora tem mais uma parcela para pagar. E aí, o que acontece? Temporariamente dá um alívio, só que depois vem um rebote. Você tem mais dívida ainda para pagar. Então, cuidado com isso, tá? Se for pegar um empréstimo para quitar uma dívida, que seja para quitar tudo de uma vez. Sempre lembrando, é tudo ou nada. E é importante, nesse processo, você ter controle emocional. É saber como agir. Primeiramente, é seguir exatamente esses passos. Você tem que levantar a cabeça e tem que focar no agora. Focar no que depende de você, focar no que você tem controle. Não transforme um problema financeiro em um problema na família, em um problema no trabalho, em um problema na sua saúde, quando você começa a ficar ansioso, no futuro com um sentido negativo, né, de poxa, quando é que eu vou quitar essas dívidas? Cara, eu nunca vou quitar isso. Você começa a focar no futuro, você fica ansioso e isso somatiza no corpo, né, traz sintomas no corpo, ou você fica lá no passado, poxa, eu não deveria ter feito isso e tal, e fica depressivo. E mesma coisa, isso somatiza no corpo e traz vários transtornos, traz vários problemas. Então não transforma isso num problema na sua vida. Tá? Por quê? Porque o que acontece? Acontece que você só fez um erro. Você errou porque não sabia, não é culpa sua. Foram as tuas programações que te levaram a fazer isso. Mas agora você sabe o que você vai fazer para mudar isso, que é reestruturar os pensamentos, investir no conhecimento, fazer um controle e consumo bem legal e otimizar os teus ganhos financeiros. Dessa forma você consegue ter mais controle emocional, focando no que depende de você, no que você pode fazer, no que está no seu controle. Então não permita que o dinheiro afete emocionalmente outras áreas da sua vida. A emoção é a manifestação do sentimento. Então, quando você fica guardando esse sentimento, né, o sentimento é o que fica guardado na gente, o que acontece? Nossos pensamentos dão vida aos sentimentos. Então, se você fica pensando muito nos erros ou fica pensando muito que não vai conseguir, você vai ficar sentindo isso e isso transparece em forma de emoção e você não age, não sai do lugar. Mudando a forma de pensar, você pode mudar a forma como você se sente nessa situação. Logo, as tuas emoções elas terão que ser fortalecedoras. Então, o que ocorre? Suas ações e resultados te levarão à resolução disso tudo. Mas como é que você vai mudar as suas ações e os seus resultados? Pensando de forma diferente e sentindo de forma diferente. E terceiro, fica ligado que cobrança judicial e extrajudicial são coisas diferentes. No caso, os escritórios de cobrança não podem fazer nada além de encher o seu saco e tentar uma negociação. Eles fazem apenas um pedido de pagamento. Então, quando uma cobrança não é judicial, quando não é ninguém da área da justiça fazendo uma cobrança para você, são aquelas ligações, ou são cartas, ou são e-mails de escritórios de cobrança, ali é só um pedido de pagamento. Pela lei, eles não podem te obrigar a pagar, porque é uma cobrança extrajudicial, é fora da justiça. Então, as únicas formas de cobrar alguém legalmente é o quê? É pedir com educação,
ou processar. Como os escritórios de cobrança eles não estão te processando, eles estão fazendo uma cobrança extrajudicial, porque processo envolve muitos custos financeiros, é mais fácil para eles ficarem latindo no teu ouvido, né? Só que cão que late não morde. Então é mais fácil para eles ficarem latindo no teu ouvido, enchendo o teu saco, para que você comece a pagar o mínimo, comece a pagar ali, aceitar, né, aqueles juros abusivos. Então, a real é que em 98% dos casos, os bancos eles não entram com o processo judicial, porque não vale a pena. Eu tenho um e-book chamado Os 7 Segredos dos Grandes Bancos. Esse e-book é gratuito, que eu falo mais sobre essa questão aqui, tá? Inclusive, eu vou mandar lá no grupo do Telegram esse e-book. E o que pode acontecer? No caso de cobrança extrajudicial, é um pedido de pagamento, tá? Eles estão pedindo para que você pague. Seu nome fica sujo. O que acontece? Na verdade, seu nome não fica sujo, ele fica protegido. Você fica protegido de fazer mais dívidas, e isso é bem positivo. Dando mais cartão de crédito para fazer mais dívida e ficar se enrolando cada vez mais, né? Então, deixe que teu nome fique protegido, porque isso é bom para você, tá? É você ter um novo olhar e uma nova mentalidade em relação ao que acontece na tua vida. Sobre ação judicial, como eu falei, né? Geralmente não ocorre. Por quê? Porque tem que contratar advogado, esse advogado tem que fazer uma perícia. O que é essa perícia? É verificar contrato, ver o que são as taxas, o que você está pagando, o que o banco está cobrando de você, se tem algo abusivo ou não. E tudo isso envolve custo para o banco. Até que vai para julgamento, e aí, no final das contas, por mais que o banco ganhe a causa, né, ele fala assim, beleza, o cliente tem que pagar. E aí o que acontece? Acontece que você fala, e aí? Mas eu não tenho como pagar. E aí o banco ganha, mas não leva nada. Então, ganhou, mas não levou. É geralmente isso que ocorre. E por causa desse negócio de o banco ganha e não leva nada, acontece que o banco nem processa, né? Por quê? Porque são milhões de pessoas, milhões de processos. Justiça é rápida aqui no Brasil, né? Para não falar o contrário. Então acontece que ele nem entra na justiça para que você pague uma dívida. E aí tem uma lista de bens impenhoráveis. De repente você deve estar com medo de que o banco penhore algum bem teu. Só que na Constituição brasileira tem uma lista lá de bens impenhoráveis em caso da pessoa não pague uma dívida. Que bens são esses? Imóvel próprio, quitado, desde que seja único. Então, se você tem uma casa própria, essa casa está quitada e você só tem ela, você não tem um outro imóvel, não tem um terreno, não tem nada, o banco não vai tomar de você, tá? Desde que ele esteja quitado, ele não pode ser financiado. Se for financiado, já é dele. Agora, se tiver quitado, né, se você herdou e tal, ou você comprou com seu dinheiro, já terminou de pagar, é impenhorável, é um bem de família. Móveis e utilidades domésticas, ou seja, seu sofá, seu liquidificador, sua mesa, nenhum juiz de direito vai bater na tua porta e falar, ó, você está devendo o banco ali, vou levar tua TV. Não vai fazer isso, né? Você não vai perder tua TV e tal, no videogame. Salário ou renda de qualquer espécie. Se você ganha lá o teu salário, o banco ele não vai bloquear o pagamento do teu salário. O que pode acontecer é que o teu salário ele vai cair na conta e aí o cheque especial come tudo, o cartão de crédito come tudo. Nesse caso, você tem que pedir para encerrar a conta e pedir para o lugar que você trabalha, né, mudar a fonte pagadora para que ele pague em outra conta. Aí sim você deixa de pagar ali, faz o tudo ou nada e aí você começa a sua vida do zero recebendo de outro banco. Agora sem ficar fazendo besteira, sem ficar utilizando cartão de crédito, faz todo aquele bizu lá do mapa de orientação financeira. Vestuário também é impenhorável, ou seja, o banco não vai levar tuas roupas. Bens de uso profissional também não vai levar, ou seja, freezers, máquinas, se você tem um trator em casa e tal, um caminhão, e você declara que isso é para uso profissional, não vai levar de você. Lembrando que tem que ser seu, tá? Se for financiado, de nada adianta. Valores em caderneta de poupança de até 40 salários mínimo, ou seja, salário mínimo hoje está uns R$1.000, mil e pouco. Então, até R$40.000 o banco não vai congelar. Agora, o que acontece? Tem alguns bancos que congelam, não está nem aí para essa lei, para
para a Constituição. E aí rola um transtorno, você fica com o teu dinheiro que estava guardado, né, para quitar a dívida. Você já juntou lá R$ 8.000 para quitar uma dívida. E aí vai o banco, congela aquele dinheiro? Não pode, né? Se está lá na caderneta de poupança e tal, não pode. Ou qualquer outro investimento, né? Não pode fazer isso. Então, você guarda esse dinheiro na conta de outra pessoa, para que ou numa outra conta, né? Uma conta que não tenha nenhum envolvimento com esse banco, que aí você consegue proteger o teu dinheiro. E atenção, serão penhorados nesses casos aqui, ó, bem como garantia de empréstimo. Se você emprestou dinheiro ou pegou dinheiro emprestado e falou assim, olha, se eu não pagar, eu dou meu carro ou dou minha casa como garantia, aí já era, né? Então não rola o tudo ou nada. Dívida com IPTU e condomínio. Se você não pagar IPTU, não pagar condomínio, mesmo que a casa seja própria, perdeu, Playboy, já era. Vai perder ali, vai ser penhorado. Você é fiador de alguém que não pagou uma dívida. Isso aqui é importante, tá? Daí você tem um colega que foi alugar um imóvel na tua cidade e tal, e aí esse cara, ele não pagou o aluguel lá e está atrasado, e aí você nem leu o contrato que o cara assinou. Só que às vezes lá no contrato tá assim, olha, se o inquilino não pagar e o fiador não cobrir esse valor, eu vou pegar o imóvel do fiador. Então cuidado com isso, tá? Porque para você ser fiador, você tem que ter um imóvel próprio. Então cuidado com isso, com esse negócio de você ser fiador de alguém. Se você for fiador de alguém, leia o contrato junto com a pessoa, tá? Assine o contrato com ela, seja de fato testemunha daquele contrato, porque senão vai dar treta para você, se der treta lá no pagamento com ele. Imóveis ou automóveis financiados, isso aqui, ó, que é a alienação fiduciária, né? Ou seja, nem é seu, você está emprestado. E objetos e artigos de luxos, isso aqui também vai ser penhorado. Se você tem um quadro na sua casa de R$ 24.000, né? Se o banco ficar sabendo disso e tal, tudo é declarado no imposto de renda, não sei o que e tal, descobrirem, vai ser penhorado e você perdeu. Na verdade, era para você ter vendido aquele quadro para quitar a tua dívida. Então, é só um exemplo aqui, esse quadro. E aí, atenção para esses casos, tá? Fica ligado. E em relação à tua família e aos credores, honre a tua família, em vez de se preocupar em honrar o banco mês a mês ali, pagando ali o mínimo de juros, a parcela mínima. A honra ao banco não está em pagar juros abusivos, a honra está em você deixar claro para o banco que você está se organizando e que quer quitar tudo de uma vez. Então, honre dessa forma a tua dívida, tá? Você fala, olha, desse jeito, essa dívida que você está me cobrando, esses juros, isso você não está tendo honra nenhuma comigo, banco, né? Isso metaforicamente falando, né? Você não está tendo honra nenhuma comigo, banco. Eu não vou honrar isso, porque isso não é honra. Eu posso honrar com tal valor. E aí você honra a sua família, dê prioridade à qualidade de vida para a sua família, mesmo que você tenha que descer o padrão, mas viva a qualidade de vida com a sua família, honre a sua família, e aí o banco você paga, o banco você paga depois. E aí você consegue fazer toda essa quitação de dívidas.